escreve bem um conto sobre... É um bocado violento, não é? Nós tivemos há dias a Patrícia Reis no Figueira, também numa conversa deste género, e uma coisa que me faz impressão é o Casino encomendou-lhe um romance cuja ação se desenrolasse na Figueira. Isto é assim, quer dizer, é um bocado... também se pode ser escritor artífice, no sentido de que se encomenda a peça. Eu acho que o que faz um escritor nessas condições é o romance que está a escrever, tirá-lo do sítio onde está a escrever e pô-lo no Figueira. Eu tenho uma data de autores que estiveram no estrangeiro com bolsas em residências literárias e a única exigência que se lhes faz é, então está bem, mas falo deste país porque eu paguei-lhe 3 meses aqui na China ou no Canadá. E, portanto, eu acho que eles a única coisa que fazem é a história que estavam a escrever, passa-se no Canadá, mas podia-se passar outro sítio qualquer. Agora, não escrevem de encomenda, ou seja, eu acho que já tinham aquilo pensado e só mudam o lugar. Estou a pensar até em escritores que eu sei quem são, não vou dizer, mas até sei porque é que a história se passa no Canadá, é porque realmente o Canadá pagou-lhes para lá estarem durante uns tempos. Agora, há essa ideia do artífice. Eu acho que se pode ser artífice, mas que não chega. Acho que é preciso talento. Estou como é mesmo. Sem talento, não dá. Agora, quem tem talento até pode, uma coisa que está a escrever, colocá-la num sítio qualquer para agradar a terceiros, pronto. Mas não me parece que uma pessoa sem talento consiga escrever por encomenda. E, aliás, até já tive discussões com a Patrícia Reis, de quem gosto e sou amiga, por causa da escrita criativa. Porque há uma certa ideia, hoje em dia, que basta ir fazer cursos de escrita criativa para se poder escrever. Nada mais fácil. O curso de escrita criativa será uma boa forma de orientar pessoas que têm talento e que não se sabem organizar e não têm quem as ajude, mas se não tiverem talento, não vale a pena. Porque aquilo que eu vejo na minha mesa todos os dias, dessas pessoas que vão aos cursos sem ter talento, ensinam-nas, por exemplo, é fundamental saber descrever uma personagem. É fundamental que uma personagem tenha densidade. E o que as pessoas ouvem aqui é a Maria, vírgula, que tinha 20 quilos, tinha 30 quilos, 1 metro e tal de altura, escrevem isto nos romances hoje. E eu acho que só pode ser porque lhes dizem. Tem que saber descrever a personagem, então não percebem nada do que é saber descrever uma personagem, portanto, dizer os quilos, a cor dos olhos, quanto medem, coisas que não interessam nem ao menos. E, portanto, esses cursos podem ser bons para orientar algumas pessoas, mas eu acho que não chegam e, portanto, não há quem escreva de encomenda se o talento lá não estiver. Agora, percebo que um autor, por exemplo, que já publicou romances e que tem talento, se lhe pedirem para escrever um conto sobre uma matéria, não tenha dificuldade em fazê-lo. Porque às vezes até o assunto dá ideias ao papel. Posso fazer uma pergunta? Acha que há uma marca da escrita criativa, a um nível de já com alguma qualidade e também consultor com algum talento na ficção, nomeadamente com a produção de romances com certas características, ou seja, de romances cujos factos vão encaixando e que, portanto, têm uma construção com um certo suspense, com personagens, nomeadamente, com cariz internacional, ou seja, a trama é passada em ambientes diferentes, em países diferentes. Eu tendo a encontrar muitos desse tipo de romance atualmente. E, por vezes, vou ver e lá está, perguntar, um curso de escrita criativa, não sei quantos, Eu diria existe esta marca. Eu acho que essa marca não é da escrita criativa, não? É uma marca anglo-saxónica. Ou seja, eu estou-me a lembrar do Tordo. Vamos lá. Exatamente. Por exemplo, tem romances passados em Budapeste, tem romances passados normalmente lá fora. E eu acho que isso tem que ver porque estudou lá fora. E tem que ver com as leituras que faz, que são sobretudo de autores anglo-saxónicos.
pessoa que viveu nos Estados Unidos e estudou nos Estados Unidos, que viveu em Inglaterra, trabalhou em Inglaterra, leu em inglês toda a sua vida. O normal é que isso se espelhe naquilo que escreve, mas não acho que isso seja uma marca da escrita criativa, porque as marcas que vejo mais da escrita criativa são coisas de não saber receber as indicações, de ter percebido mal as indicações e usar mal as indicações no que escreve, muito mais. Mas não é só a marca da internacionalização da trama, é também uma marca do encaixe, da suspense, da construção de um enredo cujas peças são sempre conhecidas no final, e que lembra um bocado a escrita policial. E, por exemplo, o Torto é um caso desses, e se encontra também em muitos outros do género. Vão prendendo o leitor, e eu acho que isso aí também é uma marca qualquer, internacional. É muito frequente encontrar este tipo de escrita. Uns com mais talento, outros com menos talento. Pois, essa estrutura mais ligada, mais que uma trama que tem uma coisa para se resolver no fim, mas isso pode ter que ver com a literatura anglo-saxónica, lá está, no geral. Não vou confundir com o Philip Roth ou com coisas dessas, claro, que são o topo, não é? Mas estou a dizer, na média, se calhar os autores ingleses da mesma idade ou americanos também escrevem assim. E não acho que seja por causa da escrita criativa, embora devo dizer que os países anglo-saxónicos são os que começaram antes. Por exemplo, um autor como o McEwan já era um estudante em East Anglia de escrita. Já havia cursos de escrita na universidade, que é uma coisa que aqui não há. Não existem cursos de escrita universitários. Existem cursos paralelos, se quiser, mas não se vai estudar escrita para a universidade. Em Inglaterra já há, se vai estudar escrita para as universidades. Autores como o Ishiguro, como o Ian McEwan, são alunos todos de East Anglia que têm a fama de criar escritores a curto prazo, saídos da sua universidade. Portanto, isso pode ser mais, eu acho que isso é mais anglo-saxónico do que da escrita criativa propriamente dita. Porque eu acho que uma pessoa que vai para a escrita criativa, até diria que é mais fácil encontrar aqui em Portugal autores de romance histórico que vêm da escrita criativa, são aqueles tipos que não têm imaginação suficiente e, portanto, usam o facto real, o facto histórico, e depois então criam uma história à volta da época, do cenário, do facto, e vejo mais alunos vindos da escrita criativa fazer esse tipo de livros do que um livro mais imaginativo e uma história completamente inventada. Acho que há uma geração que naturalmente é marcada pela literatura anglo-saxónica, tal como a geração dos anos, se calhar, 60 em Portugal era marcada pela literatura francesa. Isso tem muito a ver com as leituras. Aliás, a nossa literatura muda com as leituras, com a geração que começa a ler em inglês, não é? É a minha. Antes as pessoas só liam francês. Portanto, está tudo muito colado. Quando olho para a poesia que escreveu, é possível ver períodos distintos naquilo que transmitiu através dos seus poemas? Eu sou capaz de os ver. É possível fazer uma sistematização, digamos, uma catalogação? Eu acho que a minha poesia é muito homogénea. E acho que ela tem quase sempre que ver com os mesmos temas. Eu, no outro dia, pediram-me uns textos para traduzir por causa de um festival a que eu fui, e eu descobri um texto que me tinham pedido no Jornal de Letras há muitos anos, que era quais eram as minhas palavras. E eu, que já não me lembrava nada de ter escrito aquele texto, comecei a ler o texto e pensei, engraçado, isto é uma arte poética. E é uma arte poética do princípio ao fim, ou seja, desde que eu comecei até que acabei, as palavras são basicamente as mesmas, são as palavras que definem a minha poesia, para além de amor e morte, que eu digo que já nem conto, porque sobre amor e morte escrevemos todos nós, não é? Mesmo quando pensamos que escrever sobre outras coisas, eu diria que a minha poesia é uma poesia de interiores, não é nada uma poesia da natureza, não é nada uma poesia do bucólico, é uma poesia da casa.
Eu diria que a casa é a maior das minhas palavras, mas dentro da casa eu diria que o quarto é o sítio que acontece mais, que aparece mais nos meus poemas, porque é o sítio, diria eu, que é o paradigmático do encontro dos amantes e ao mesmo tempo é onde se sente mais a falta de quem foi embora. E dentro do quarto, logicamente, a cama, porque representa o ato sexual, o ato de amor, mas também é o que fica frio e gostoso quando se está só. É o que aproxima os amantes, naturalmente, os livros. E os livros são aquilo que serviu, que é a afinidade entre o eu e o tu, o sujeito poético e o tu poético, mas é ao mesmo tempo aquilo em que o sujeito poético, quando já não tem o tu, ele acha, apesar de tudo, que o tu ainda pode voltar, nem que seja pelos livros. E, portanto, os livros são outra das coisas que aparecem quase sempre nos meus poemas. E, portanto, eu diria que do princípio ao fim, tudo aquilo que eu publiquei segue sempre o mesmo caminho. Felizmente, acho que não sou todos, não comuno muito com os livros novos, não são novos, porque, de certa forma, falam sempre um pouco das mesmas coisas. Aquilo que eu acho que, se calhar, pode ter uma evolução é, o meu primeiro livro é relativamente diferente dos outros, porque era um livro de poemas mais soltos, embora organizados. E o que me aconteceu a partir do segundo é que eu descobri que adorava transformar os meus livros de poemas em ficção, ou seja, eu descobri que gostava que eles fossem romances. Eu se calhar gostava de ser romancista de facto e não fui. E portanto eu tento sempre organizar, a partir do segundo livro, um livro de poemas que conte uma história. E portanto a partir daí todos os meus livros contam mais ou menos uma história. Arrumam-se para contar uma história com princípio, meio e fim e não entra lá aquilo que eu acho que não entra, mesmo que sejam poemas que eu até acho que não são maus e que estão escritos. Não os ponho lá porque eu gosto daquela unidade, gosto daquela coisa que é uma espécie de obra, não é um conjunto de textos. E por isso também eu publico pouco, porque eu preciso à medida que escrevo, descobrir onde é que está aquilo que pode unir os textos. Por exemplo, no primeiro livro, no segundo livro foi fácil, porque havia de facto essa ideia de usar a morte como uma metáfora extrema da perda, e portanto é um livro sobre a morte do amante, digamos assim, e fala-se do enterro, fala-se de tudo isso, fala-se até do cão que tem saudades do dono. Portanto, ele conta mais ou menos uma história que é essa, mas depois no terceiro livro, quando eu comecei a escrever os poemas, ainda não tinha nenhum denominador comum, e às tantas percebi que quase todos os poemas que eu tinha escrito, novos, tinham a palavra nome, que é o livro que se chama Nenhum Nome Depois, e depois percebi que podia ir por aí, e que podia perceber quais são os nomes que fazem falta na nossa vida, que não fazem falta nenhuma e a gente esquece, que não há aqueles depois de cujo nome não há outros tão importantes, pronto, e usei isso. E depois no último livro, o livro foi todo escrito em muito pouco tempo, porque teve que ver com, ou seja, quando eu estou muito bem não costumo escrever, e de facto houve ali um momento em que, quando temos tudo aquilo de que gostamos, estamos tão descansados, mas há um dia em que pensamos, e se eu agora perdesse isto? E portanto esse livro foi todo construído com esta premissa, e portanto também é todo ele muito sempre a mesma coisa, e portanto tem sempre a ver com a morte, com a perda, com o abandono, com o ficar só, com alguma saudade, mas que é uma saudade sempre boa, porque eu defendo muito que mesmo as coisas más que vivemos, elas foram más e fizeram-nos mal porque foram boas antes. Ou seja, aquilo que nos magoou, a pessoa que nos deixou, nós sofremos porque nós gostávamos de a ter, não é? E eu acho que isso tudo é bom no sentido em que
É muito melhor ter isso do que não ter passado. Mas uma pessoa que não tem histórias, nem más nem boas, isso é que eu acho que é horrível. As pessoas que não têm histórias na sua vida para lembrar. E portanto, na minha poesia há muito essa exaltação de uma coisa que magoou, mas que era tão boa, que mesmo que tenha magoado, há que exaltar que ela existiu e foi boa enquanto esteve. Portanto, e eu acho que isso também está sempre mais ou menos presente. Portanto, eu acho que não muda muito. Já falou aqui há bocado, ali de ler, também da escrita, como uma espécie de terapia. Agora dá-me a ideia que quando está a falar dos seus livros, eles são uma espécie de resumo das suas fraturas. Eu acho que são e não são. Eu vou explicar porquê. Ou foram a cura das suas fraturas. Também quando eu digo que são terapêuticos. Não é? Também estava a dizer que só escreve quando não está bem. Exatamente. Aí estão as suas fraturas. Por isso é que eu escrevo pouco. Eu acho que sim. Expostas, pelos vistos. E pelos vistos falam muito da perda. Ou muito perdas muito dramáticas na sua vida. Eu acho que quando o amor é sério, a perda tem que ser dramática. Eu acho que as pessoas levam muito pouco a sério o amor. Eu levo muito a sério. Eu estou a dizer, as pessoas, no geral, levam pouco a sério. E, portanto, se calhar as perdas são pequenas, porque se calhar as relações também não eram sérias, não é? Mas eu acho que quando o amor é muito sério, a perda é muito grande. E pode ser uma morte. Pode levar à morte, sim. E pode ser uma morte, uma espécie de morte, não é? É um desgosto enorme. E o que é que eu acho que os meus poemas são? Na base, eu acho que o sentimento que lá está é meu, é genuíno, é uma coisa que eu preciso de escrever para ele sair de dentro de mim, o desgosto. Agora, a história que lá está não é a minha. E até há bocadinho eu estava a falar desse livro que eu escrevi como uma morte. E, obviamente, que a perda, o desgosto da perda era meu. E era tão grande que era como uma morte. Mas não morreu ninguém. E a história do livro é uma morte mesmo, é uma morte física. E vê-se a doença, vê-se não conseguir salvar a pessoa, vê-se a pessoa morrer, vê-se o enterro. O que é que aconteceu? Quando eu publiquei esse livro, recebi algumas mensagens de pessoas que não me conheciam, e nomeadamente não era ainda tempo de muito dos e-mails, era uma coisa recente isso. E lembro perfeitamente que esse livro é de 2001, acho eu. Houve uma pessoa que foi à lista telefónica, viu o meu número, telefonou-me e disse: a senhora é a pessoa que escreveu aquele livro? Que sou. E a pessoa disse-me: olha filha, venho consolá-la, porque isso passa-se com mais pessoas, isso acontece a mais pessoas. E eu até me senti um pouco mal, porque percebi que a criação de uma ficção, o sentimento é real, mas que a criação da narrativa à volta levou ao engano leitores que pensaram que me tinha morrido alguém, a mim, Maria do Rosário Pedreira. E, portanto, é aí que eu acho que sou menos verdadeira, porque, por exemplo, no livro dos nomes, eu escrevo um poema em que há um casal que perde um filho. Eu não tenho filhos, eu nem posso ter a veleidade de saber o que isso é. Agora, eu posso saber o que é a perda. Portanto, o genuíno, o sentimento genuíno que preside aos textos é autobiográfico. Agora, a narrativa que eu crio não é necessariamente autobiográfica, até porque eu nunca estive à beira de um amante moribundo, eu nunca perdi um filho, eu nunca fui velha, e às vezes fui velha naqueles poemas. Portanto, a história, se quiser, é provavelmente a minha frustração de não ter sido romancista e ser romancista aos bocadinhos desses textos. Mas o sentimento, sim, é genuíno, e quando sai para o poema liberta-me bastante, e é como se o desgosto ficasse mais pequeno e como se eu ficasse menos escura, é verdade, sim. Posso? Eu, há um bocado, quando disse que quando escreve fica mais leve,
eu quando a leio fico mais pesado. Há uma transferência de peso. Eu não sou capaz de ler 3 ou 4 poemas e depois arrebento e digo assim, tenho cá voltar outro dia. Mas já houve leitores também que me disseram que até por identificação, que é essa coisa que eu há bocadinho falava da psicoterapia ou da psicanálise, o facto da pessoa sentir que há outros que sofreram o mesmo, liberta também alguns leitores. Portanto, não se passa sempre o mesmo. Deve depender também de cada leitor. Não queria causar-lhe esse... Não é única, mas causa isso. Eu devo que estragaram isto tudo. Acabou por dizer uma coisa que eu ia dizer também. Sim. Eu ainda ontem fui ler alguns poemas seus e tive o azar de pegar num poema que me destroçou de imediato e já não li mais. Chegou por todos os outros. Sim. E portanto ficou cá, não é? Mas já não li mais nenhum. E a Isabel aqui falou na perda e eu queria falar na perda. Mas você também falou, eu contei até 12 vezes, acho que falou mais. Falou 12 vezes na palavra perda. Porque o que eu sinto na sua poesia, em toda ela e de uma forma coerente, é isso. Parece que há um lastro de perda, né? Que se assiste ao longo da poesia que foi fazendo. Essa perda é de muitas coisas, não é só a perda do amor, a perda do outro, a perda dos lugares. O que está sempre presente são memórias e a memória também muito vincada, não é? Até porque a sua perda faz-se um bocado em função da memória, não é? Bom, isto é assim. É assim. Eu também sinto, e agora que me disse isso, percebi, é exatamente assim. Esse lado romanesco da poesia, da sua poesia, efetivamente está lá. Ou seja, nós conseguimos descobrir personagens, lugares, espaços que, por ser poesia, nos permitem divagar muito, não é? Nós leitores, sensações, emoções, etc. Ou seja, e essa história é uma história cadenciada, portanto, nós vamos, de facto, vamos percebendo que há ali uma narrativa, não é? É isto. Ainda bem que eu fiz esta pergunta, ainda bem que disse isso. Eu primeiro queria felicitá-la pelo modo desassombrado como fala da edição. Da edição, do estado da cultura em Portugal e da leitura, porque não é frequente, sobretudo em pessoas que têm a sua responsabilidade, falarem desse modo assim desassombrado, que me surpreendeu, devo confessar. Depois falou no aspecto da sua poesia ser ficção. E um dos aspectos que me agrada, e eu sou sobretudo uma leitura de lápis e dá-me para ver como é que as coisas são construídas. E um dos aspectos que me agrada é ver exatamente as cantigas de amigo serem trazidas para o século XXI, mas com alguma dificuldade, que é concentrar essa ambiência, que é uma ambiência exterior, no interior de uma casa. Portanto, com esse grau de dificuldade. Depois, outra das questões que peço desculpa quando falou no seu processo de escrita, fez-me lembrar muito o Jorge de Sena, que falava de uma resplendida espontaneidade. Foi o que me parece que se adequava ao seu caso. Ele dizia, não sei bem ao certo, mas acho que era, que nunca lhe tinha acontecido escrever um poema que da primeira vez não tivesse ficado escrito. Nesse sentido em que era a inspiração que funcionava, mas depois tinha todo esse trabalho oficinal. E era isto, de certa forma, não são perguntas, são reflexões. Eu posso, já agora, em termos, já não da escritora, porque essa já não falo mais, em termos da editora, há um bocado disso, não tenho filhos,
Mas como é que se sente a responsabilidade em relação aos seus filhos escritores, que foi parindo por aí e que hoje são de facto a nova geração? Acho que o mérito é sempre do escritor. É óbvio que fico contente de estar associada a alguns nomes de escritores, não é? Se eu pensar, primeiro já fiz isto já foi uma coisa boa, eu isto ter passado aqui por mim e estar associada a essas pessoas. Agora, eu diria que o mérito é sempre, às vezes confunde-se um bocado a posição do editor, pelo facto de eu trabalhar o texto com os escritores. Há muita gente que acha que eu escrevo nos livros dos outros, eu não escrevo nada nos livros dos outros. Mas, obviamente que é bom estar associada, é evidente que cada livro que sai é um filho, não é? Era nesse sentido que queria dizer quando disse que eu não tinha filhos. Mas eu acho que os autores não são nossos filhos, porque eles têm que ser bastante independentes, têm que eles próprios tomar conta das suas coisas. Nós só lá estamos para os ajudar a dar-se a conhecer. E nesse sentido eles não são exatamente nossos filhos. Agora, eu gosto obviamente de ter ficado associada a algumas pessoas que começaram a escrever pelo meu intermédio, ou seja, que eu os tenha publicado pela primeira vez, fico contente, obviamente. E que se queixam quando lá chegam, fui outra vez e voltei para trás porque ainda não estava bem. Já não é a primeira vez, já não é o primeiro nem o segundo, e daqueles que eu mais gosto, que dizem, pá, isto deu-me muito trabalho porque eu estava a fazer o manuscrito, levei à Maria do Rosário e ela disse, ainda não está bem. Porque há essa coisa que eu falei logo no princípio de a obrigatoriedade de publicar a correr. Uma coisa que eu sinto é que o próprio autor, se puser o seu livro na gaveta 6 meses, quando lá volta fará imensas correções. Só que está tão em cima do seu texto que não é capaz de ver o que não está bem. E para além disso, há sempre uma coisa que eu acho que é, quando um autor cria um livro que tem uma história, porque nem todos os livros têm uma história, mas tem uma história, a história está na cabeça dele. E como ele conhece essa história, às vezes não percebe que há passagens em que a história não passou daqui para ali e que é preciso vir alguém de fora e ler e perguntar, mas porquê é que ele fez isto? E o autor diz, então, mas porque ele... mas não está cá. Mas como ele conhece a história, ele acha que está. E eu acho que o papel do editor é sobretudo esse. E que acho que o próprio autor, se desse o tempo de descansar e de se afastar, muitas vezes descobriria essas incongruências, essas coisas que faltam, não passaram da cabeça para o papel. Essas perguntas são chatas, porque às vezes o autor não sabe porquê. Não é? Pois. Às vezes o autor não sabe porquê. Uma coisa que disse há bocado sobre a questão desta geração tem que ler mais, estamos um bocado amorfos, um bocado inertes. O amorfos não é só esta geração, era Portugal inteiro. Mas também não acha que tem algum papel, os escritores também têm um certo papel nisso, porque se calhar há alguns anos atrás a literatura que chegava às livrarias, sendo boa ou não literatura, debatia-se muito nas injustiças sociais, nas calamidades que eram feitas por estes ou por aqueles, e agora, pelo menos, corrijam-me se estou errado, não há tanto enfoque nos escritores. É impressionante nós atravessarmos uma crise como atravessámos e tão pouco ter sido escrito sobre as calamidades desta geração à rasca. Eu tenho quase a certeza que vão surgir livros. Mas também não se faz assim, não são de geração espontânea. Tenho a certeza absoluta. Porque eu que sou uma cultora da poesia dita de amor, até eu já escrevi poemas sobre isto. Portanto, a irritação deve lá estar. Não há, obviamente, de um momento para o outro não vão aparecer livros a falar disto. Agora, eu acho que é mais natural que uma população intelectual que vive num regime ditatorial dê importância a essas questões do social, porque está, obviamente, presa, do que uma geração que nasceu em liberdade e teve a vida muito mais facilitada. Eu devo dizer que conheço imensa gente com 30 anos que nunca votou. Portanto, essas pessoas tiveram tudo facilitado, estudaram no estrangeiro, tiveram Erasmus, tudo o que as pessoas que estavam no outro regime não puderam fazer. Portanto, é mais natural que as pessoas que sofreram na pele escrevam sobre essas questões do que as que
sempre estiveram lindamente. Portanto, agora é que elas começaram desapareceram as bolsas, não sei, agora é que vai ver que vão começar a surgir essas coisas, porque agora é que estão as pessoas a sofrer com isso. E eu acho que isso tem efeitos, vai ter efeitos. Agora, não acho que se possa pedir a um escritor que seja um político. O António José Saraiva, que é um senhor que já morreu há muito tempo, disse uma vez: a única obrigação de um escritor para com a vida é escrever. Não se lhe pode pedir que faça política. Isso é a sua obrigação como cidadão. Como cidadão, ele tem que se envolver nos problemas. Como escritor ou como artista, ele não pode ser obrigado. Aliás, porque eu estou a pensar, por exemplo, que Walter Ugumem, que foi um dos que eu lancei, se põe a escrever sobre política, provavelmente fará uns romances bastante estranhos. Portanto, eu acho que temos que deixar ao escritor aquilo em que ele é bom e não o obrigar a escrever sobre... Agora, tenho a certeza que haverá muitos escritores agora digamos, em gestação, nos romances, que vão falar, de certeza, sobre o que se está a passar em Portugal. Agora, isto não se faz de um dia para o outro, não é? E, portanto, eu acho que mais daqui a 10 anos vai encontrar imensos romances que reflitam sobre esta época que estamos a viver. Não é só porque eu olho com um bocado de suspeita para aquilo que a Maria disse de temos que dizer às pessoas, temos mesmo que fazer as pessoas lerem para elas estarem melhor preparadas, com conhecimento, etc. Mas o que é facto é que se elas, imagina uma pessoa, um leitor mediano, chega a uma livraria e realmente está nesta situação e não há aquilo que reflita os problemas de agora, se calhar não adianta muito. Isto é um bocado confuso, mas não adianta muito para uma pessoa a ler, para estar preparada para a vida de agora, um Proust ou um Céline, Céline talvez, mas qualquer coisa de trás, ou uns clássicos, ou coisas que já estão na... Acho que está completamente enganado. Eu acho que sei mais da Rússia pelos autores russos que li do que pela história, do que me ensinaram. Portanto, eu acho que todos os livros nos ensinam coisas. Eu, por exemplo, acabo de ler um livro de um autor francês que se chama Meteorologista. Eu aprendi mais o que é que se passou no stalinismo com este livro, e isto faz-me pensar, e faz-me pensar sobre tudo o quê? Isto não se pode repetir. Estas purgas foram uma coisa pior. Não podemos deixar que isto se repita. Portanto, não é preciso eu estar a escrever sobre Portugal de hoje para perceber o que é que eu não devo repetir. Coisas sobre o Holocausto são úteis para eu refletir sobre Portugal de hoje. Portanto, eu não concordo que seja preciso ler sobre o Passos Coelho para perceber como é que me defendo do Passos Coelho. Uma arma. É chumbinho. Realmente eu conheço muito mais gente da minha geração muito mais preparada para a vida e que luta muito mais não lendo um único livro do que aqueles que estão emaranhados em livros. Eu acho que vou-lhe dizer uma coisa que se calhar não é verdade, mas que eu sinto. Não é representativo. Você não é representativo da sua geração. Você é obviamente uma pessoa da elite, está aqui sentado num sábado à tarde a ouvir falar uma chata de uma poeta. Portanto, essas pessoas que conhece são as pessoas que não precisam dos livros, porque já os leem. Está a ver? Quando eu estava a dizer o sonambulismo, eu estou a falar de pessoas. Como é que se chama? Marcos? Como Marcos. Estou a falar daquela mediana gente que lê o Dan Brown. Que se calhar devagarinho-se nas outras coisas sabia defender-se melhor. Eu acho que provavelmente o Marcos sabe defender. Então, louco.